Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa Arena Talks. Nós vamos começar a nossa programação de painéis e palestras. Nós temos uma programação intensa aqui nesses 3 dias. Vamos começar com um painel muito relevante, atual. Quero convidar o pessoal que está passando pelos corredores. Podem entrar aqui na nossa plateia, sejam bem-vindos para acompanhar aqui o nosso conteúdo. A gente vai adotar, a partir de agora, o sistema de arena silenciosa. O que isso quer dizer? Que esse áudio que vocês estão ouvindo na caixa de som, ele vai começar a baixar e a gente vai ouvir tudo através do fone de ouvido que está aí na cadeira de vocês. Então, eu peço, por gentileza, para que vocês coloquem. Aqui na lateral, eles já estão ligados. Se não estiverem, tem aqui o botão na lateral. Sintonizem, por favor, o canal 1 para ouvir o áudio original aqui do nosso palco. E nós temos também tradução simultânea para o inglês e para o espanhol nos canais 2 e 3. If anyone needs translation, we have headphones on your chairs. Please choose channel 2 for English. Se necessitam tradução, por favor, elijan canal 3 para espanhol. Eu vou pôr também o meu fone aqui. Quero confirmar se está todo mundo me ouvindo. A gente vai começar a baixar esse áudio da caixa de som. Se alguém tiver algum problema, pode levantar a mão, que o pessoal da nossa equipe vai até vocês para ajudar. Está todo mundo me ouvindo? Ok? Tudo certo? Vou pedir para alguém da nossa equipe vir aqui na frente, por favor, auxiliar com um probleminha. Se alguém tiver qualquer problema durante o painel, é só levantar a mão, olhar ali para trás, que o pessoal vai ajudar vocês, tá bom? Bom, acho que está tudo certo, então a gente pode começar com o nosso primeiro painel. Antes, tenho alguns recados aqui para vocês e a gente quer começar agradecendo aos nossos patrocinadores que tornam esse nosso evento possível. Quero deixar registrado aqui o nosso agradecimento à Blumar, patrocinadora oficial do menu do Global Reception. Agradecemos ao Metrô de São Paulo como transporte oficial da Seafood Brasil. E agradecemos à Sakura, patrocinadora oficial aqui da nossa Arena Talks. Eu quero fazer alguns convites para vocês. Nós temos o prêmio Seafood Innovation Show, que reconhece e destaca as principais inovações da indústria do pescado. Vocês podem conferir os produtos finalistas do prêmio aqui ao ladinho da nossa arena. Tem ali atrás todos os produtos expostos, vocês podem conhecer, e a gente vai premiar, reconhecer os grandes vencedores amanhã, numa cerimônia incrível do nosso prêmio. Vai ser durante o Global Reception, que é o nosso grande coquetel de celebração da Seafood Show. Vai ser às 8 da noite, no restaurante Le Sampá, que fica no Pátio Elis Regina, ali na entrada do distrito Anhembi. Nessa mesma noite, nós vamos entregar o 4º prêmio Melhores Peixeiros do Brasil. Serão revelados os melhores peixeiros e peixeiras que estão competindo aqui durante o nosso evento, também aqui do lado da nossa arena, ali no aquário. Agora há pouco houve o começo da competição, 2 duplas já se apresentaram, eu sei que muita gente aqui acompanhou. Amanhã, mais 2 duplas vão competir às 14 horas, estão todos convidados para assistir a apresentação e também para votar. Vocês podem ajudar a escolher esses vencedores. A gente tem ali totens de votação e a gente conta com essa participação de vocês. Outra atividade muito especial aqui na nossa programação da 4ª edição da Seafood Show é o Campeonato Brasileiro de Sushi. Essa vai ser a 2ª edição desse campeonato. Os mestres do sushi estão competindo no stand
do prêmio, que fica aqui para trás, pertinho também da nossa arena, ali na praça de alimentação. Vocês estão convidados a acompanhar. Hoje, a partir das 16 horas, eles continuam competindo até quinta-feira, e a cerimônia de premiação vai ser aqui na nossa Arena Talks, na quinta-feira, às 17h30. Estão todos convidados. Bom, e um último recado aqui. Amanhã a Seafood Show vai ser palco de um encontro internacional imperdível. A Agência Italiana de Comércio Exterior, em parceria com a Embaixada da Itália, vai realizar o seminário da Missão da Pesca e Aquicultura Itália-Brasil 2025. Vai ser uma ótima oportunidade para conhecer as principais empresas italianas do setor e fechar negócios, fortalecer conexões internacionais. Esse seminário é voltado para convidados, mas se algum de vocês tiver interesse em participar, vocês podem acessar esse QR Code aqui na tela, que ele dá acesso ao link do formulário de inscrição. Esse evento acontece amanhã de manhã, às 8h45, até o meio-dia, também no restaurante Le Sampá, na entrada do distrito AMB. Bom, recados dados. Agora sim a gente vai começar a nossa programação de conteúdo, que está muito rica nesses 3 dias, e a gente já inicia com um painel de peso, com convidados relevantes, representantes de diferentes países, setores e diferentes realidades, que vêm aqui compartilhar a sua experiência conosco e falar sobre como construir um futuro mais integrado e competitivo para a indústria do pescado latino-americana. É o painel Novos Tempos, Novas Rotas, os caminhos do pescado na América Latina. Eu vou chamar aqui ao palco os nossos convidados especiais para essa nossa primeira conversa da programação. Convido ao palco o presidente da Salmon Chile e membro do Instituto Salmão de Chile, Arturo Clemen. Arturo, seja bem-vindo ao nosso palco, por gentileza. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez, né? Já conversamos aqui no ano passado. Fique à vontade, onde você quiser. Convido também ao palco o presidente da Câmara Argentina Patagônica de Indústrias Pesqueiras, Agustín de la Fuente. Agustín, seja muito bem-vindo. Venha ao nosso palco, por gentileza. Muito obrigada pela presença aqui na nossa programação, no nosso painel. Convido agora ao palco o diretor executivo da Abipesca, Jairo Gundi. Jairo, por gentileza, venha para o nosso palco também. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. Convido agora ao palco o diretor-presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros. Francisco, seja bem-vindo ao nosso palco. De novo, né? O Francisco estava aqui na abertura oficial do nosso evento, agora há pouco. E convido também a diretora executiva da Abrapes, Tamires Quinhões. Tamires, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Eu vou me sentar aqui também para conduzir aqui essa nossa conversa, mas eu quero dizer para vocês que eu vou conduzir aqui esse bate-papo, mas eu conto com a ajuda de vocês todos aí na plateia. A gente quer que vocês participem também, façam perguntas para os nossos convidados. No final aqui da nossa conversa, a gente vai abrir para vocês. Então, quem tiver dúvidas, quiser fazer algum comentário, pode ir até anotando, e no final a gente abre uns minutinhos para isso, tá bom? A participação de vocês é muito bem-vinda. Bom, quero começar agradecendo a vocês todos pela participação nessa nossa conversa tão importante para abrir aqui a nossa programação. E eu queria começar pedindo para cada um de vocês fazer uma fala inicial para a gente entender um pouco. A gente falando aqui, né, de novas rotas, novos caminhos no setor de pescado. Eu queria que vocês falassem o que isso representa para o setor, para a área específica de cada um de vocês. Francisco, a gente pode começar com você? Claro, podemos começar por aqui. Bom, nós estamos aqui com
os principais produtores de pescado das Américas, e quando se fala especificamente de fish farm, que é peixe de cultivo, o salmão e a tilápia acabam liderando essa produção em todas as Américas. Mas nós temos uma característica assim, extremamente importante, que a gente pode começar essa discussão aqui, que é nós, aqui nas Américas, começarmos a fazer trocas, né? Eu vou dar um exemplo extremamente claro. Nós somos o terceiro maior mercado de salmão para o Chile e, no entanto, a gente não consegue comercializar filé de tilápia para o Chile. Ou seja, o Chile acaba comprando filé de tilápia do outro lado do Pacífico, da China. E então a gente precisa realmente se tornar parceiros. E não estou falando aqui só do Chile, estou falando de todos os países das Américas que são tradicionalmente compradores de filé de tilápia da China, do Vietnã, e, no entanto, a gente não consegue fazer negócio. Não é fácil fazer negócio, mas é um produto que já está comprando. Como há 10, 15, 20 anos antes, não foi fácil também para o Chile vir para o Brasil e fazer negócios e transformar o povo brasileiro num dos grandes consumidores de salmão, ok? Na sua maioria, inclusive, chega ao consumidor fresco. Então, que aqui hoje seja o início de uma negociação para que nós possamos nos fortalecer entre nós inicialmente. Muito bom. Jairo? Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Sempre bom falar junto dos amigos, né? Tem passado alguns momentos, como de manhã já foi pontuado pelos representantes, momentos bastante difíceis, um ano desafiador, um momento desafiador, mas é justamente no meio desses momentos é que a gente tem que buscar justamente as novas rotas, né? Achar os novos caminhos. Ou você senta e chora e lamenta, ou você cria alternativas. E é justamente esse trabalho que a Abipesca vem fazendo, liderando o processo junto com a Apex Brasil de exportação, buscando novos caminhos. Tivemos esse ano um duro golpe em relação aos Estados Unidos, a questão da tarifa americana, por mais que não creio que se perdure por muito tempo, porque não faz sentido isso. Acredito que a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, porque os Estados Unidos precisam de matéria-prima, precisam de pescado, o Brasil faz parte da solução e não dos problemas. Mas independente dos Estados Unidos, a gente tem atuado fortemente nessa questão da abertura de novos mercados. Ano passado, nós lideramos a missão, nós temos um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura, lideramos a missão do Reino Unido no Brasil, justamente para a gente reabrir esse mercado. Tivemos uma missão comercial na Austrália recentemente, estamos organizando outra missão comercial também em Dubai, agora em janeiro. Então, a Abipesca tem atuado com várias frentes. O próprio treinamento dos adidos agrícolas, são nossos representantes comerciais. A Abipesca tem dado treinamento todos os anos, justamente formando e mostrando a esses profissionais o que o nosso setor, o que a produção brasileira tem a ofertar para o mundo. A gente precisa entender que, diferente de frango, que você vende 80 cortes diferentes de frango, o pescado, a dinâmica comercial do pescado é uma grande troca comercial. Você vai exportar tilápia de água quente, vai importar bacalhau de água gelada. A gente teve evento pela manhã da Noruega. E do lado de lá, a mesma forma, eles não vão produzir a tilápia, eles vão importar a tilápia. O que a gente precisa justamente entender que não há guerra entre as tribos de produção, seja agricultura, seja pesca, seja importação, seja exportação, todos têm o seu espaço ao sol, e o que vai ganhar é justamente a sua capacidade competitiva de entregar ao consumidor uma experiência de consumo que vai fazer ele voltar a consumir, vai fazer ele voltar a comprar. O pescado no mundo representa 51% do business global da proteína animal, é o que tem maior representatividade, e no Brasil ainda não. Então, cabe nosso setor justamente o desafio de fazermos com que o brasileiro passe a enxergar aquilo que o restante do mundo já enxerga, que é ofertar um produto de qualidade. Temos os desafios óbvios, regulatórios, não precisamos voltar nesses pontos aqui agora, de manhã foi bem exaurido, o setor tem sofrido absurdamente, em vários pontos, né? Importação da tilápia do Vietnã, as questões IBAMA passando as competências por cima do Ministério da Agricultura. A gente tem uma série de imbróglio jurídico que envolve, judicial.
Porém, a gente tem muito mercado a ser desenvolvido ofertando produto de qualidade. Então, acho que é isso que a gente tem que focar, focar no que o consumidor precisa enxergar. E a gente buscar alternativas competitivas para entregar essa experiência a esses consumidores, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Obrigada, Jairo. Arturo, suas palavras. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo acá en este Seafood Show que efectivamente todos los años está siendo cada vez más potente. Yo creo que las nuevas rutas van hacia el mayor consumo de proteína en el mundo. La población sigue creciendo y también en los países en desarrollo la clase media sigue creciendo y eso se transforma en un inmenso demanda de proteína. Brasil es característico por ser uno de los mayores productores de proteínas del mundo, siendo grande en pollo, cerdo, carne roja, y también tiene que entrar en un tremendo desarrollo en lo que es la acuicultura. Hoy día ustedes en acuicultura tienen un gran mercado interno y tienen que ver cómo expandirse hacia afuera. Chile, como dijo Francisco, Brasil es el tercer mercado del salmón, representa un 17%, y el reto es más que buscar y no seguir con una tendencia de tarifas, sino que hay que buscar las ventajas competitivas y el desarrollo de los mercados de tal forma que el mundo coma más pescado. Y en eso Chile lamentablemente es un gran consumidor de carnes, muy bajo en pescado, a pesar de que tenemos una de las costas más grandes, insólito, y tenemos seafood de la más alta calidad, pero somos grandes consumidores de pollo, cerdo, carne roja y muy poco pescado. Así que yo creo que el gran desafío es que comamos más pescado. Agustín, por favor. Buenas tardes. Yo soy presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras. Nosotros representamos a 10 grupos empresarios, pero principalmente lo que se preguntaba recién, ¿qué éramos como sector pesquero argentino? Nosotros basamos la mayoría, diríamos que casi más del 90-95% en base extractiva. Nosotros nuestra acuicultura es mínima. Nosotros pescamos más de 700.000 toneladas anuales, sostenibles y sustentables, con una declaración a partir de FAO que da un caladero sustentable, porque la Ley Federal de Pesca a partir del año 97 nos ha dado un régimen de cuotas, pero también una administración pesquera totalmente distinta, y todas las pesquerías, en realidad todas las especies han crecido en su volumen. Ahora, todo el desafío de dónde colocar nuestros productos, de dónde nosotros... Só minutinho, Agostinho. Vocês estão ouvindo? Baixou o áudio aqui do Agostinho. Pode falar, por favor, de novo para a gente ver? Não. A gente não está ouvindo o Agostinho no fone, não. Acho que o microfone dele deve ter dado algum. Ah, agora sim. Agora sim. ¿Arranco? Vou voltar um pouquinho só. Bueno, principalmente yo presido una cámara pesquera que somos 10 grupos empresarios que hacemos toda la cadena productiva, extraemos, procesamos y exportamos. La mayoría tiene habilitada más de 80 a 85 destinos para exportar. Principalmente nuestro mercado es el europeo. Algo obviamente se distribuye a partir de Europa, con China y con Estados Unidos. Nosotros extraemos anualmente y regularmente más de 700.000 toneladas en distintas especies, pero la mayoría son entre calamar, merluza común y langostino. Y nosotros, esta Ley Federal de Pesca nos ha mantenido con una declaración de un caladero totalmente sustentable. ¿Qué desafíos tenemos como mercado y en realidad cómo ser competitivos? Primero, un montón de desafíos internos, porque nadie es ajeno que hay que modernizar cualquier legislación laboral, todas las regulaciones que tenemos, algunas a gente teve probleminha internas. de novo. Só um segundinho, desculpa, Agostinho.
É que, vou falar aqui para o pessoal da produção, o que está acontecendo é que a gente está ouvindo o áudio original, né, deles, e a gente deveria Estamos estar ouvindo a escuchando el tradução audio para o original. português. Na fala do Agustín agora e na anterior do Arthur, a gente também ouviu em espanhol. Todo mundo ouviu assim, né? Todos escucharon así. Ó, agora entrou também uma tradução para o espanhol. A gente vai ouvir aqui a tradução em português, enquanto eles estiverem falando? Só para acertar. E agora tinha baixado mesmo o volume, né? Ninguém ouviu nada do Agustín, né? Só um minutinho, tá, gente? Começando agora, a gente tem que ajustar para a gente já seguir aqui com tudo direitinho. Vamos só conferir aqui com o pessoal da produção. Ela está falando. Porque se não entrar a tradução em português, a gente se não entrar segue... a tradução em português, vamos seguir. Ah, tá. Agora está traduzindo de português para português. Ó, agora a gente ouviu. Acho que está ok, né? É isso? Agora acho que sim. Então tá, Agustín, por gentileza, Olá. pode continuar. Agora sim, Desculpa por a favor. confusão. ¿Se escucha? No. ¿No se escucha? Abajo. Olá, olá, teste de tradução. Ahí está Só bien. que eu estou me ouvindo aqui. Aí eu vou traduzir eu mesmo. Bueno, Ai, como aí un poco você no sé fica hasta qué sanduíche, momento xixi, llegamos, não dá, pero no se escucha nada, ¿no? Esa. Só um minutinho, tá, pessoal? A gente está ajustando aqui. Só um segundo. É bom que espanhol a gente ouve e a gente entende, né? A gente pode até dizer, não falo, mas... Teste, entender, a teste gente som. consegue. Conseguem ouvir? Canal português, testando o som, canal português. Sim, agora sim. Tá ótimo. Ahora sí se escucha. Podemos, então, gente? Podemos? Então, vou pedir mais uma vez para o Agustín continuar. Desculpa. Ahora se puede. Ahora sí. Olá, teste português. Teste, canal português, testando o canal de tradução, teste. Podemos iniciar. Podemos, Agustín, por favor. Ahora sí. Pode falar, Agustín. Acho que você não vai se ouvir Honeste? aí. Não, pode Honeste, falar sim? no seu mesmo, porque a gente não vai ouvir você no canal 1, a gente vai ouvir Ahora se escucha o mejor. tradutor. Bueno. Eu vou pedir para vocês não Não vão trocarem de escutar aí? microfone, por gentileza. Cada um ficar com o seu Pruebo original. con este. Isso. Este ahora sí. Bueno. A gente não te ouve no canal 1, mas... ¿Qué o desafíos tradutor tenemos ouve. en el mundo? Porque si no, vamos a... Nosotros tenemos varias regulaciones traductor para competir também. en el mundo por las Gente, então acho proteínas que a y gente vai donde seguir ouvindo em espanhol colocamos mesmo, nuestros né? productos. Porque senão a gente vai ficar aqui Não. só tentando arrumar. Vamos fazer isso então. O Arturo falou, a gente conseguiu entender, né? Nos canais 2 e 3 a tradução continua normal, tá, gente? É só no canal 1 que ficou essa confusão aí. Desculpa mais uma vez, Agustín. Agora você pode falar, normalmente a gente vai te ouvir em espanhol mesmo. Sigo con mi... Ó, mas ahora agora a sí. gente precisa do áudio do Agustín. Tem que liberar o áudio do Escuta. Agustín aqui pra gente. Oh. Pessoal da produção, o áudio do Agustín tem que ¿Me liberar. escuchan ahí? A Não me gente não escuta. está ouvindo ele, não. Então, eu vou fazer para o espanhol. Pode testar, por favor, Agustín? No se escucha ahí. Não, a gente não está ouvindo o áudio do Agustín. Ele troca de microfone, será? Ou não? Não pode. Não, só um Agora, minutinho, conecte, não não troca sei. não. Ahora sí. Não, esse é o da Tamires. Nosotros de las 700.000 toneladas que pescamos todos los años, solo logramos exportar a Brasil 24.000 toneladas. Y solo 20.000 toneladas es merluza. Cuando hablamos de las principales especies, principais peces, espécies de peixes, nosotros tenemos nós temos 200.000 toneladas de langostino que podemos 200.000 aportar al toneladas mundo, de lagosta más que a gente 300.000 pode toneladas de fornecer merluza que para o podemos mundo, colocar en el também mundo, várias más toneladas de 150.000, merluza, mais 170.000 150, de calamar. 170.000
também Nuestro de caladero novo. está totalmente Então, sostenible y sustentable. nossa área é sustentável. Creemos que eso ha sido una política de gente Estado de acredita muchos que años, é uma más allá de los política, sabe, vaivenes de muitos económicos que anos. tenemos. A gente tem esse vai e vem Los econômico. desafíos que já tenemos es sabemos. cómo O somos desafio que a gente competitivos, tem é de con como regulaciones somos competitivos, más com o menores regulamentos, laborales, con aranceles que nos están colocando de com parte del mundo, tarifas que o mundo con está derechos de trazendo pra exportación, gente, com que direito de explicarlo a importação, veces de es explicar. difícil, pero nosotros pagamos para exportar. Y después cómo modernizamos y cómo actualizamos, nos adaptamos al mundo a colocar nuestros productos, porque los cambios de hábitos en los principales mercados, el consumidor no quiere lo mismo que hace 20 años, no quiere el mismo producto y el mismo packaging que hace 20 años, y después los hábitos habitacionales, de familias, han cambiado mucho. Ahora, ¿cómo adaptamos todo eso para ser competitivos? Y estratégicamente, después, ¿cómo les preguntamos al área gubernamental por qué Argentina no exporta más a Brasil? ¿Por qué Brasil no le pregunta a Argentina por qué nos podemos exportar más? Creo que somos vecinos en un montón de cosas. Creo que necesitamos colocar más proteínas que no son de cultivo, sino son naturales, salvajes, certificadas, sustentables. Tenemos un producto muy bueno para vender. Creo que de ahí tenemos que empezar a ver cómo nos desafiamos en esta guerra de las proteínas. Obrigada. Tamires, você. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernanda. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, por estar nesse painel no dia de hoje e pela oportunidade de falar com os meus colegas aqui. Diante dos desafios elencados, nós, como a BRAPS, temos uma relação institucional, tanto com o governo argentino, quanto com os representantes do Chile, na embaixada, né? Bem fortalecida, mas ainda precisamos de uma relação mais próxima com as nossas contrapartes nos países que estamos evoluindo com o Chile, precisamos evoluir com a Argentina e com os demais países da América Latina, no sentido de uma cooperação melhor estruturada para fornecer os pescados de qualidade que nós temos e também comprar, em virtude de uma demanda populacional do Brasil por uma diversidade de produtos, os pescados dos nossos irmãos latino-americanos, né? Com destaque aqui para o Chile e para a Argentina. Nós temos um mercado possível para o langostino, né? Nós temos demanda de nichos de mercado, temos oportunidades com a ratificação também de acordos comerciais do Mercosul, com o EFTA, que está em vias de ratificação, né, que já foi assinado o acordo, oportunidades no acordo Mercosul-União Europeia, leva seu tempo, né, a ratificação, mas são rumos da América Latina que a gente tem que buscar em virtude dos desafios tarifários ambientais que estão sendo impostos aqui internamente e também na geopolítica, e além também dessa conjuntura de diversificação de produtos que está se exigindo do setor uma maior mudança ali da origem e destino da condução do pescado dentro do país e para o exterior. Obrigada, Tamires. Feita aqui essa introdução, a gente pode entrar agora nos assuntos específicos e acho que a gente não pode deixar de começar com o assunto do momento, né, que são as barreiras tarifárias impostas pelos Estados Unidos. Eu queria pedir para o Jairo começar falando para a gente como está esse contexto, o que aconteceu desde agosto, né, quando começou essa história. Agora, recentemente, a coisa está mudando um pouco de figura. Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos têm se aproximado, tem um encontro marcado aí. Como é que está esse cenário? Quais são as perspectivas, Jairo? Bom, a gente começa um pouquinho antes, né? No mês de abril, maio, quando o governo americano faz o primeiro ajuste, né? A primeira tomada de ação dele em relação às questões tarifárias, e o Brasil passa a ter 10% naquele momento. Apesar de ser um aumento, passando de 7 para 10,
Para nós foi favorável porque os demais países tiveram um arranque maior, né? Saíram com 15, com 30, né? Os outros países tiveram uma tarifa um pouco maior, então naquele momento, para nós, Brasil, para o nosso setor, nós não tivemos impacto negativo, pelo contrário, até nos foi favorável. A ponto de que, com essa decisão, que havia uma ação anti-dumping dos Estados Unidos com o camarão brasileiro, o camarão do cultivo, acabou indo tudo para 10. E nós passamos a voltar a exportar camarão para os Estados Unidos. Chegamos a mandar, se não me engano, 2 ou 3 containers, 2 dias antes da fechada, da entrada em vigor da nova tarifa com 40 a mais, ou seja, 50% da tarifa americana. Então, num primeiro momento, para nós foi favorável e num segundo momento, que a gente não esperava, de fato, né? Imaginávamos que a ação americana seria com os países, mas acabou colocando o Brasil e misturando temas políticos que a gente entende que absolutamente não tem nada a ver com a pauta. Primeiro, que não é cabido. Segundo, mesmo que as motivações fossem verdade do ponto de vista de argumentação política, né, da questão brasileira, não faz sentido porque o mesmo Estados Unidos que estaria botando 50% de tarifa para o Brasil sob um argumento político é o mesmo país que coloca 14%, por exemplo, para a Venezuela. Então, que é um concorrente nosso, um player nosso que disputa mercado, por exemplo, do Pargo. É um segundo, terceiro item das exportações brasileiras. Então, esse argumento, de fato, na hora já fizemos a leitura de que não é político, é simplesmente uma estratégia de chamar para conversar. E o presidente americano tem essa visão de negócio, tem livros escritos com essa estratégia. Fez isso, inclusive, com a própria União Europeia, tem feito com a China e outros países. Então, passamos naquele momento, e fazendo essa leitura do perfil do comportamento do novo governo americano, passamos então a pressionar o governo brasileiro para que colocasse a diplomacia em jogo, porque a gente tem um histórico bom na nossa história diplomática, não nos envolvermos com pontos mais sensíveis, e que a gente pudesse trazer isso à tona. Algo que não aconteceu, o Brasil naquele momento também teve uma reação também de pós-política, e parece que as cortinas se fecharam naquele momento. E aí o desespero veio à realidade, com contratos sendo cancelados, suspensões de embarques acontecendo, e aí todo mundo acompanhou pela imprensa o cenário que se acometeu o setor. Passamos então a pressionar o governo brasileiro para que continuasse as tratativas e que de alguma maneira então pudesse trazer a questão da reabertura do mercado europeu, que era o nosso mercado principal até 2017. O mercado americano começou a despontar justamente pelo mercado europeu encerrado. Então voltamos à mesa para que isso voltasse a ser uma vontade política aqui. Várias reuniões foram feitas, discursos foram emitidos nessa direção, mas o que a gente ainda sente falta em relação ao mercado europeu é um apetite político para a reabertura desse mercado. E a gente tem um exemplo prático disso com outra proteína dentro do Brasil, que foi o frango. Este ano nós tivemos problema, por exemplo, com a gripe aviária. E dentro do mesmo ano nós conseguimos reverter a exportação de frango para o mercado europeu. Em contrapartida, nós nunca tivemos problemas sanitários com a União Europeia. Nós tivemos problemas de planos de ação não cumpridos, mas de rechaços de mercadorias com produto sanitário nós nunca tivemos. Então, aí é uma demonstração prática de que a gente precisa, para superar essa questão da União Europeia, ter um apetite político da mesma força, da mesma intensidade que a gente teve, louvável, por sinal, da mesma forma como foi feito com o frango. Então, a gente continua pressionando o governo para que ele possa fazer isso, porque não nos cabe, não cabe ao setor. Todas as articulações que cabem ao setor privado foram feitas. A Bipesca possui acordos de cooperação técnicas com o mundo todo, com a Argentina, por exemplo, com a CAPIP, temos um acordo de cooperação de atuação junto com a Argentina, temos com a ANFACO na Espanha, na União Europeia, temos com a NFI nos Estados Unidos, que nos representa em solo americano, e toda a tratativa que cabe à iniciativa privada nós temos feito no mercado europeu e no mercado americano da mesma forma. Nós acionamos a NFI, que tem feito as tratativas, tem dado continuidade a essas tratativas pela Bipesca em solo americano, tem nos apoiado, nos orientado. A Bipesca estive presente dia 3 de setembro na audiência da sessão 301,
onde o Brasil foi elencado, justamente conversando com o governo americano, para que, lembrando que naquele momento o governo brasileiro ainda não tinha conversado com o governo americano, mas a Abipesca já estava lá conversando com o governo americano, justamente tentando facilitar caminhos para que a gente pudesse dissolver esse imbróglio aí. E o recado que a gente deixou lá foi justamente o seguinte: os Estados Unidos importam 85% do que consome de pescado, ou seja, claramente um dependente de importações para o seu consumo. Do que importa, 52% vem da China. E há mais de 10 anos, segundo a própria NFI, o Estado americano, os governos que passaram nos Estados Unidos, fomentaram aos importadores para que se buscassem outras alternativas, não para parar de importar da China, mas para que tivesse outras alternativas para não ter concentração de mercado. E o Brasil entrou nessa rota justamente como um incentivo por parte do governo americano de buscar outras rotas, outras fontes. Então, o recado que nós deixamos para o governo americano é de que o Brasil, no pescado, faz parte da solução dos problemas dos Estados Unidos, não parte dos problemas. Nós, inclusive, geramos emprego, renda. Tem a cadeia de distribuição toda que desenrola no solo americano. Nós estamos crescendo muito com a tilápia fresca. A tilápia fresca requer uma logística especializada. Então, é diferente, gera mais mão de obra para que esse produto chegue até o consumidor final. Então, nós fazemos parte da solução dos problemas, e é isso que nós pedimos para que o pescado brasileiro fosse excluído da lista tarifária, e não tivemos nenhum tipo de, naquela audiência, nenhum tipo de ataque por parte de outras entidades ou por parte do próprio governo americano. Pelo contrário, a entidade lá mais forte que tem, inclusive, nos apoia nessas medidas, entende da mesma forma como a Abipesca, como o nosso setor entende nessas tratativas. E é isso que a gente vem fazendo. Conseguimos também, com o governo brasileiro, nesse espaço de tempo, que se sensibilizou, isso é louvável, precisamos reconhecer, a ação do governo brasileiro no sentido de buscar alternativas, né, criando uma linha de refinanciamento de capital de giro para as empresas exportadoras pudessem, pelo menos, refinanciar seus estoques e não parar as suas produções, porque ele está no meio de algumas safras. Está no meio da safra da lagosta, por exemplo, que é o item número 1 em valor das exportações. Estamos no meio da safra do pargo, item número 3. Estamos no meio da safra do atum, também está na curva ABC entre os principais produtos. A corvina no sul, a própria tilápia, que no Brasil inteiro é o produto que mais vem crescendo. Então, o governo brasileiro conseguiu, atendeu a esse pedido, emitiu o decreto aí do Brasil Soberano, criando algumas linhas, pelo menos isso, para as empresas que exportavam, né, o exporte dos Estados Unidos. Algumas delas, apesar que muitas estão com muita dificuldade de acessar pela burocracia de bancos, mas nesses últimos dias as empresas têm conseguido acessar essas linhas para dar esse respiro até que a gente consiga retomar essa questão das exportações americanas, que eu particularmente acredito que dentro de uma linha de razoabilidade, uma linha de raciocínio racional, não tende a durar por muito tempo se o governo brasileiro tiver a sensibilidade de saber lidar com essa situação de maneira a pensar em negócios, né, e não em discursos. Até porque, Jairo, a arrecadação dos Estados Unidos do pescado brasileiro não é significativa a ponto de impedir uma negociação, né? Exatamente, 1% do que eles importam vem do Brasil. A gente não, longe de ser um grande ponto de mudança de equilíbrio de arrecadação, de problema, pelo contrário, somos parte da solução. A tilápia brasileira é a melhor tilápia do mundo. A gente está aqui do lado, entrega fresco. Nossa logística está aqui do lado, os outros produtos também que a gente exporta são produtos de altíssima qualidade, assim como também dos nossos amigos aqui. O grande lance é a gente entender a cadeia de proteína de pescado. É diferente, quando você tem uma cadeia, e eu falo isso porque eu atuei na cadeia suíno, na cadeia avícola, então eu posso falar isso com propriedade que eu conheço bem. Você pega um caminhão para fazer entrega lá no mercadinho, lá de bairro, você vai botar uma caixa de coxa de frango, uma caixa de asa, uma caixa de peito de frango, uma caixa de moela, você consegue viabilizar a entrega logística. Afinal de tudo, não é só cadeia produtiva, é uma grande cadeia logística. No pescado, você vai precisar botar no mesmo caminhão para viabilizar uma caixa de sardinha, uma caixa de tilápia, uma caixa de salmão, uma caixa de merluza, para que se viabilize. E assim é no mundo todo. Nos Estados Unidos também, eles não vão produzir o que a gente produz aqui, e a gente não vai produzir o salmão que o Chile produz. Então, a gente precisa dessas trocas comerciais para que viabilize, inclusive, o nosso produto aqui e viabilize o produto deles lá também. Francisco, como é que você avalia a atuação do governo brasileiro nessa questão?
Bom, no primeiro momento todo mundo ficou assim, espantado, né? Não tinha essa expectativa de que fosse ter um 10 mais 40. Agora, a primeira coisa que nós observamos do início até o momento, que trata-se de uma tarifa eminentemente política, tá? Desde as primeiras conversas com o governo federal, todos os setores que foram conversar com o governo, existia um pedido número 1, vá negociar nos Estados Unidos. Isso foi unânime, eu não estou falando do setor de pescado, eu estou falando de todos os setores. E nós não observamos efetivamente essa ação do governo. Com isso, acabou potencializando a questão política. E aí, quando se entra para uma discussão, no nível que está hoje, que é uma discussão política, as nossas expertises, principalmente de quem está aqui, na sua maioria, e atua diretamente na produção, na indústria, no comércio, acaba não sendo suficiente. Porque, tanto no governo brasileiro quanto no americano, o viés era político. Extrapola todas as questões de estatística, de consumo, de impacto na nossa economia, de impacto na economia lá, ou seja, uma questão eminentemente política. E, inicialmente, a gente observava que as tarifas políticas estavam voltadas principalmente para os países que, teoricamente, têm conflitos políticos com os Estados Unidos, China e outros, e a gente viu que, depois de tudo isso, a gente entrou num patamar de países praticamente inimigos dos Estados Unidos, né? Por uma série de fatores que não é motivo para a gente discutir aqui. Eu estou falando isso até para falar das questões de desdobramento. Nós, na PeixeBR, principalmente os associados, identificaram isso e nós fomos muito claros logo vamos dizer assim, no primeiro mês, que era uma ação política, e as empresas começaram a fazer ações específicas para se adequar a um processo de médio e longo prazo. E falar é uma coisa, mas a gente efetivamente tem que comprovar. O primeiro fato é o seguinte: as empresas que exportavam foram seriamente impactadas economicamente. Isso é fato. Mas o setor teve uma reação positiva muito grande. Como que a gente identifica isso? No primeiro semestre, nós estávamos, desde o início de janeiro, com quedas sucessivas de preços pagos ao produtor e quedas sucessivas do filé de tilápia no ponto de venda. Nós já estamos na 5ª semana consecutiva, ou seja, depois que parou efetivamente de exportar com tarifa de 10, passou para 50, nós já estamos na 5ª semana consecutivas de aumento de preços pagos ao produtor. Nós nunca tivemos, inclusive, uma recuperação de preços tão rápida como está acontecendo nos últimos 45 dias. Tá? 45 dias não, 37 dias. E com tendência de continuar essa recuperação de preço. E por que isso aconteceu? Porque todas as empresas, exporte ou não, viram que a alternativa de exportação não era uma questão de solução de curto prazo. Era uma questão de solução de médio e longo prazo. Ou eu procuro uma solução, ou eu não chego no médio e no longo prazo. Então, nós estamos vivendo um bom momento. Nós tínhamos um peso médio da tilápia acima de 1 quilo. Na maioria das praças já baixou. Muitas indústrias já estão fazendo recuperação de preços junto ao varejo, o que significa, principalmente, a capacidade de resiliência da cadeia produtiva com relação a isso. Isso é uma solução? Claro que não é essa a solução, mas foi uma ação imediata que o setor fez para que não absorvesse todo esse prejuízo e, principalmente, expectativa com a questão das exportações para o mercado americano. Arthur, eu queria ouvir de você. O Chile é um grande exportador de salmão, reconhecido no mundo todo. Eu queria que você contasse para a gente como essa situação também de barreiras tarifárias tem afetado o Chile e como está o cenário atual de vocês. E antes do Arturo responder, eu só queria dizer que a produção, o jeito que a gente conseguiu dar aqui, quem quiser ouvir uma tradução em português do Arturo e depois também do Agostinho, tem que trocar para o canal 3. Aí a gente vai colocar uma tradução em português ali, tá? Quem quiser continuar ouvindo aqui o áudio original é só deixar. Quem mudar para o 3, aí depois tem que voltar para o 1, tá bom? Foi como a gente conseguiu ali
dar um jeito de ter essa tradução. Arturo, por favor. Gracias. Antes de contestar tu pregunta, quiero agregarle al amigo argentino que no existe una guerra de proteínas. Existe un mercado de proteínas donde quienes puedan ser competitivos y tengan la estrategia correcta siempre van a tener un nicho y un espacio. Entonces, todo lo contrario, en el mercado de las proteínas no hay una guerra, hay un potencial gigantesco que se puede tomar en distintos productos y donde el seafood tiene un espacio gigantesco hacia el futuro, así que no existe la guerra de proteínas. Y contestando lo de las tarifas, Chile se ha desarrollado en Latinoamérica desde hace 40 años porque no tenemos ningún tipo de tarifa y porque probablemente hemos sido el país que más ha trabajado en términos de libre mercado. Por lo tanto, las tarifas impuestas por el gobierno Trump han sido un golpe súper fuerte, aun cuando son bajas. A Chile seguimos teniendo un 10%, impactan en forma súper importante porque el salmón es un producto caro y un 10% puede llegar a significar cerca de $1 por kilo o un poco más al consumidor. Y eso impacta inmediatamente la demanda. Además, por otro lado, el mercado americano está muy inestable en general de productos de proteínas caras porque la situación económica antes de las tarifas ya era delicada, por lo tanto una alza de esto en el fondo que ha ocurrido, que como no se ha podido traspasar al precio, ha sido un impacto hacia los resultados de nuestras compañías, lo cual es malo. ¿Qué hemos hecho? Desde el primer día hemos elaborado una estrategia de trabajo en conjunto con el gobierno. Desde el mes de abril hemos estado trabajando en distintos ámbitos, el gobierno en lo que le corresponde, el sector privado en lo nuestro. Nos hemos unido todos los exportadores. Chile es un país eminentemente exportador y a Estados Unidos es importante el salmón, es importante el cobre, importante la madera, importante la fruta, importante el vino. Por lo tanto, hemos trabajado en conjunto todos los exportadores con el gobierno. El gobierno hizo un trabajo muy rápido y negoció con el USTR, que es la agencia americana que maneja los tratados de libre comercio, porque en el caso de Chile nosotros además teníamos un tratado de libre comercio. Por lo tanto, el que nos impongan tarifas está fuera del alcance del tratado. O sea, nosotros suponía que nunca íbamos a tener tarifas con Estados Unidos. Bueno, ello no ocurrió. Y el gobierno ya terminó las negociaciones con las agencias técnicas especializadas, se hizo un muy buen trabajo, pero tal como dice Francisco, este es un tema súper político. Yo estuve hace un par de semanas en Washington con todos los demás exportadores y los principales líderes gremiales y nos juntamos con la agencia americana, con los distintos, y la verdad que nadie sabe nada, porque al final esta es una decisión puramente política. Estados Unidos no produce salmón, es un bien que está hoy día en todos los consumidores, por lo tanto tenemos suficientes argumentos para que no impacte en nada a ninguna industria local. Sin embargo, igual tenemos la tarifa. Entonces, acá hay muchas más cosas y esto es una decisión política. Y la verdad es que no sabemos cuándo vamos a tener menos tarifa o más tarifa. Ojalá que por lo menos más no tengamos, pero nuestro gran objetivo es que todos los productos chilenos vuelvan a tener tarifa cero. ¿Cuándo lo vamos a lograr? No lo sabemos porque ya no depende de nosotros. Hemos hecho el trabajo en conjunto con el gobierno y hoy día simplemente falta la decisión del gabinete cercano al presidente Trump, donde va a ir probablemente, primero está despejando el tema con China, que no está despejado, ya solucionó el tema con Japón, Vietnam, pero quedan muchos otros países. Por lo tanto, es difícil saberlo, pero nosotros vamos a jugarnos por entero a poder volver a tarifa cero. Obrigada, Arturo. Tamires, queria que você falasse, a Abrapes está sempre muito antenada com tendências, né? Queria que você falasse sobre isso, acho que você trouxe uma apresentação para a gente, né? Isso, gostaria de projetar. Vocês não vão conseguir ver, mas eu vou comentar tudo aqui. Dá para ver em parte, né? Sim, sim. Bom, iniciando um pouquinho rapidamente sobre a Abrapes. A Abrapes, ela foi constituída em 2016 e atua com o objetivo de fortalecer o consumo do pescado no Brasil e fomentar a importação e exportação de pescado com abertura de mercado e fomento ao consumo.
Nosso foco é o trabalho junto a órgãos públicos e privados. Eu fico em Brasília, em constante contato com o governo para soluções de gargalos e desenvolvimento do setor. Essas são nossas empresas associadas. Nós temos hoje 29 empresas, entre indústrias, importadores, exportadores, tradings do setor. E somos responsáveis por 1/3 de todo o pescado comercializado no Brasil. Vou trazer um pouco aqui umas previsões divulgadas agora, recentemente, neste mês de outubro, pela Mintel, e que tratam de comportamento do consumidor e também do setor de alimentos e bebidas, né? É importante nós, como setor de pescado, estarmos antenados às tendências mundiais que se aplicam a nós inteiramente, assim como todos os outros setores, mas o setor de pescado ele vai ao encontro dessas novas tendências, é uma oportunidade ali quando a gente fala de aumento de consumo e maior market share, a maior participação na dieta do brasileiro e também do consumidor latino-americano, que tem um perfil, principalmente no Chile, na Argentina, no Uruguai, de maior consumo de proteína que venha, né, da carne bovina, carne de frango e da carne suína. Bom, três projeções se destacam. A rejeição à influência algorítmica, que está relacionada à nova geração, que está super conectada e digitalizada, mas agora tem esse interesse de ter o controle das suas decisões, de não ser influenciado de maneira mecanizada. Então, as marcas precisam se preocupar com a valorização humana, com o reconhecimento do consumidor e não necessariamente apostar em campanhas automatizadas. A consideração de que a faixa etária, né, a longevidade aumentou, então o conceito de jovem ele ficou um pouco mais estendido, né? Os marcos da vida deixaram de ser tão fixados, então a população ainda tem buscado uma realização numa fase intermediária da vida, o que contribui para uma alimentação diversificada, o que contribui para o maior consumo de pescado. E, por fim, o déficit de afeto, né, já que as interações são majoritariamente digitais, principalmente no público mais jovem, e o que torna a interação mais distante, e o consumidor ele quer ter essa proximidade nas relações mais autênticas por meio da alimentação. Então, as marcas precisam promover uma alimentação, alimentos que promovam a relação humana, né? Especificamente no setor de alimentos e bebidas, há uma rejeição por metas extremas, por alimentações extremas e uma busca por uma diversidade, por dietas mais equilibradas, além de resgate de tradições familiares. Mais cedo eu estava no seminário do bacalhau da Noruega, que remete ao bacalhau também, né, quando a gente fala de tradição, e assim como cada região tem o seu próprio produto, e o pescado ele vai ao encontro dessas tradições, da cultura de comer nas festividades, assim, como em ocasiões especiais, né? E experiências multissensoriais. E eu destaco as formulações alimentícias que consigam agradar um público mais exigente, que quer ter uma experiência memorável com o alimento. E aí eu acho que entra um pouquinho também trabalhar na tecnologia dos produtos, em produtos de maior valor agregado e de fácil preparo, né? Sim. Ao encontro dessas previsões, foi publicado esse ano também as perspectivas agrícolas da OCDE e da FAO para a próxima década, que constatou que as dietas serão mais ricas em proteína animal, que aumentará em 6% a ingestão calórica diária de carne, lácteos e pescado. E
ao mesmo tempo que a produção agrícola e pesqueira crescerá 14%, como resultado de um aumento de produtividade, principalmente. E um dado importante, que 22% das calorias consumidas no mundo advirão do comércio internacional, o que reforça a importância de se ter um cenário favorável no comércio internacional, uma cooperação multilateral e regras claras de comércio, reforço das organizações internacionais, para que tenhamos a segurança do acesso ao alimento e possamos promover a sustentabilidade, a resiliência e a segurança alimentar. Com relação à balança comercial de pescado, esse é um dado do painel do Anuário Seafood Brasil, divulgado na semana passada, em que as exportações seguem a linha, a balança comercial segue a linha dos últimos anos, em que as importações são maiores que as exportações, e temos um déficit no Brasil de 1 bi. Mas com o potencial que as exportações estão ganhando e o relevante papel das importações, seja por especificidades, por produtos, como, por exemplo, o salmão, o bacalhau, que são produtos produzidos em outras origens e que não têm viabilidade produtiva aqui no Brasil. Então, há uma complementariedade aí de produtos e esse cenário demonstra a importância da importação para o mercado brasileiro, né? Com relação à disponibilidade de pescado no ano passado, também é um dado do anuário, nós tivemos 2.600.000 toneladas, aproximadamente, de pescado no Brasil, né? Se somarmos a produção, a importação e retirarmos o que foi exportado. O que nos leva a um consumo aparente, tá? De 12 quilos per capita, mas o consumo real está por volta de 10 quilos. Mas se formos ver as outras proteínas, de carne bovina 37,5, né, 0,6 quilos, carne de frango 45 quilos, carne suína teve um grande resultado, né, da Semana Nacional da Carne Suína ao longo dos anos, conseguiu um aumento considerável no consumo e hoje está em 18,6%, ovos 269 unidades per capita e leite derivado 189 quilos, litros per capita, né? O que mostra ali, ainda que esse consumo aparente seja maior do que o mencionado aqui, ainda é muito aquém da média mundial de 20 quilos, né? Então, nós temos um potencial grandioso para se trabalhar, considerando essas tendências, a parte de desenvolvimento de mercado, mas também o apoio governamental, que é extremamente necessário para que incentive e impulsione a cadeia produtiva. Eu destaco aqui a Semana do Pescado como uma estratégia de incentivo ao consumo. Ela é uma campanha que ocorre há mais de 20 anos, sempre de 1º a 15 de setembro no Brasil, todos os anos, e é uma oportunidade de desmistificar a dificuldade de preparo, a dificuldade de escolha do pescado que ainda acomete o consumidor hoje em dia, mas ressaltando o apelo gastronômico, a diversidade de espécies, de que não se trata de uma proteína cara, mas principalmente nós precisamos de um apoio mais efetivo do governo ali nessas campanhas, uma campanha de marketing nacional que possa auxiliar o setor não só ali de 1º a 15 de setembro, mas no inverno, em outras épocas em que o consumo de pescado baixa. Bom, era isso que eu gostaria de apresentar hoje. Muito obrigada. Obrigada, Tamires. Muito bom ter essas informações aqui, muito interessante. A gente está com o nosso tempo se encaminhando para o fim. Eu vou pedir para o Agostinho falar antes, eu só vou me despedir aqui do Francisco. O Francisco tem uma reunião agora e vai ter que abandonar a gente, mas muito obrigada pela sua participação, Francisco. Agostinho, vamos lá. A gente quer falar sobre relação Brasil-Argentina no setor do pescado. Tem muitas oportunidades, tem espaço para crescimento, né? Quais são as oportunidades que você enxerga nessa relação? La relación para crecer
entre Argentina y Brasil tiene que ser una cuestión de Estado, porque en estos vaivenes de política internacional se ha perdido en los años cuestiones que se han creado y en las cuestiones básicas a veces no podemos solucionar el tránsito sanitario, las cuestiones de exportaciones, logística. Pero también en esta revolución en el mundo que hay de que algunos quieren crecer, pero que al otro le vaya mal, me parece que en eso tenemos que en algún momento hacer alguna reflexión del vecindario que tenemos regional. En su momento, Argentina no podía exportar langostinos a Brasil porque había una medida cautelar y no permitían ingresar langostinos hace varios años. Hoy esa medida se ha levantado, hoy se permite ingresar langostino, pero hay un montón de trabajo todavía pendiente para posicionar un producto tan importante como es el langostino natural y salvaje. Pero creo que más allá de la política internacional, las empresas a veces no se pueden detener en ese momento de dejar de producir, de dejar de dar trabajo, de pagar salarios. Entonces, el mismo sector productivo tiene que organizar una agenda productiva, tener, me parece, un desarrollo permanente y me parece tener cuestiones empresariales que se mantengan en el tiempo, que sea consistente. Porque la política va y viene, me parece, en el mundo, y más hoy con la variación que hay de tendencias, pero las cuestiones productivas y de proteínas no van a cambiar. China tiene una tendencia a consumir más de 50, 60 kilos de pescados y mariscos a 10 años. Europa está con una proyección porque han perdido más del 30% en 30 años de su consumo. Y nosotros tenemos una oportunidad. Nosotros tenemos regiones que podemos hablar que no tenemos cuestiones bélicas, podemos hablar que hay una hermandad de muchos años, más allá de algunas cuestiones que hoy tenemos que solucionar. Me parece que la producción tiene que estar mucho más allá de los aranceles, tiene que estar mucho más allá de las cuestiones sindicales. Tenemos que ser mucho más regionales para convivir. Nosotros no podemos todavía firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea y con ciertos productos pagamos aranceles para ingresar a la Unión Europea. Entonces eso nos deja de ser competitivos. El mundo necesita proteínas saludables, con trazabilidad, cuidando el medio ambiente, pero también con buen valor agregado y que sea competitivo en el precio, porque también hay que educar al consumidor qué es lo que se va a llevar a la casa, hay que volver a las raíces de educar en la parte académica de lo que es un consumo de proteínas, de lo que es un consumo de un pescado salvaje, natural. Y creo que ahí hay una agenda todavía muy pendiente en lo regional que tenemos que construir. Con mucha culpa, me parece, de los privados, pero me parece que los estados tienen mucho para hacer todavía. Obrigada, Agostinho. Eu queria saber se alguém aqui da plateia quer fazer uma pergunta, que a gente tem tempo para uma perguntinha aqui no final. Quem quiser só levantar a mão aqui, a gente vai levar um microfone para você, para todo mundo poder ouvir a sua pergunta. Só um minutinho. Para Jairo, no início do assunto com tarifação de 50%, você mencionou que pode causar, por exemplo, 20 mil pedidos de trabalho. Até agora, quantos trabalhos ou empregos foram pedidos até agora com essa situação? Nós não temos contabilizado isso para te afirmar, mas como o Chiquinho colocou, é que a mesma história pode ser colocada de várias formas. Ele estava comemorando o aumento dos preços. Na verdade, isso já é um reflexo do que nós anunciávamos, do que iria acontecer, de que teríamos uma inflação no mercado brasileiro. Porque o que acontece? Quando você tem uma parcela do escoamento da sua produção não acontecendo, você tem uma redução do seu processo de produção. Nós tivemos uma redução da levinagem. Logo, meu ponto de equilíbrio industrial ele permanece alto. Como é que faz para diluir isso? Aumentando os preços. Então, essa comemoração, na verdade, que foi colocada pelo Chiquinho, de fato, os produtores que estavam com peixe na água, eles saíram ganhando nesse ponto. Mas o consumidor brasileiro não. E o consumidor americano também não. Então, nesse momento, como a cadeia é um pouco longa, o reflexo dessa taxa de desemprego a gente vai enxergar
na próxima quaresma brasileira, nos próximos 4 meses, ali no início do ano. Tá? Se a gente não tiver uma mudança, a gente vai enxergar isso. Várias empresas, como foi anunciado, reduziram turnos de trabalho, reduziram seu escoamento. Outras empresas modificaram os seus produtos. Por exemplo, a Corvina, que a gente exporta para os Estados Unidos, exportava para os Estados Unidos, a gente exportava num modelo chamado Panhead, que é um corte específico para o mercado americano, que a gente deixou de fazer, a gente está fazendo a Corvina inteira para exportar para a África, com um valor menor. Logo, aquela mão de obra envolvida na produção do produto Panhead, ele acaba sendo dispensado. Então, nós não temos esse apontamento de quantos empregos de fato deixaram de gerar. Outros acabaram se mantendo por conta até do socorro que o governo acabou atendendo. Então, as empresas estão fazendo estoques. Tem empresas, por exemplo, Lagosta e Pargo, continuam produzindo, apesar de terem reduzido, estão produzindo, fazendo estoque, porque o shelf life é longo, na expectativa de tão logo a gente consiga reverter e então fazer a recuperação desse mercado. Tá? Mas o reflexo, contrário do que o Chiquinho colocou aqui em comemoração, na verdade eu acho péssimo isso, que o consumidor brasileiro está pagando a conta da inflação justamente dessa brincadeira aí que a gente está passando com a questão tarifária. Bom, assim a gente encerra aqui esse nosso painel, uma conversa muito rica. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu queria pedir aplausos para os nossos convidados.